de Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil agora. Você lembra quando eles se enfrentaram? Bora lá, vem comigo. Uma final inédita na história de 34 edições da Copa do Brasil. As duas maiores torcidas em um confronto que promete mexer com o país do futebol nos próximos 7 dias. O duelo, no entanto, já aconteceu na competição, porém em outras 3 fases eliminatórias. No primeiro ano do torneio, as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final. Após um 2-0 no Maracanã, o jogo de volta no Pacaembu foi emocionante. O Timão saiu na frente com um gol olímpico de Neto. Zico empatou, o que faria com que o Corinthians tivesse que buscar um 4-1 para avançar. E buscou. Giba e Eduardo ampliaram. E aos 40 do segundo tempo, Neto marcava o gol que selava a classificação. Mas a 2 minutos do fim, Júnior balançou a rede e, pelo saldo qualificado, colocava o rubro-negro nas semifinais. A revanche veio quase 30 anos depois, valendo vaga na final de 2018. E dessa vez quem avançou foi o Timão, comandado por Jair Ventura, que recém havia chegado ao clube. Após um 0-0 no Rio de Janeiro, a Neoquímica Arena presenciou a vitória alvinegra, com um gol do garoto Pedrinho, que havia entrado 38 segundos antes. O professor Jair tinha conversado comigo, falou que eu tinha uma ótima finalização, então aquele ali foi o momento que eu senti que eu poderia fazer o gol e acabei dando a finalização e fui feliz com o gol. Encontramos uma equipe que a gente sabe da força financeira, né, da qualidade individual de todos os atletas, mas a gente com muita entrega, muita raça, muita determinação, a gente conseguiu a nossa classificação. Eu acho que eles foram mais eficientes do que nós no jogo, isso sem dúvida nenhuma determinou o placar e determinou a classificação. Não, é difícil, uma eliminação sempre é difícil e o que a gente pode fazer é continuar tentando até o máximo e brigar até o final pelo título brasileiro. No ano seguinte, o confronto ocorreu nas oitavas de final. Na ida, o Flamengo ainda tinha Abel Braga no comando e os cariocas venceram por 1-0 em São Paulo. Gol de William Arão. Do Flamengo! Na volta, no processo transitório, para a chegada de Jorge Jesus, o treinador rubro-negro era o interino Marcelo Salles. Contra o Corinthians de Fábio Carille, nova vitória por 1-0, gol de Rodrigo Caio. Infelizmente, hoje não deu. E futebol muitas vezes acontece isso. Você joga melhor, produz melhor, mas o objetivo não é alcançado. É difícil você falar em merecimento, ou merecer ou não merecer. Você pode ser atacado o jogo inteiro e fazer um gol, você é mais efetivo, né? Então assim, a gente sai de cabeça erguida, né? Muito triste pelo resultado, mas contente pelo desempenho e sabendo que a gente pode crescer mais ainda. Muito feliz mesmo. Espero que venham muito mais e que a gente possa seguir dessa forma. Todo o setor do clube, desde o mais humilde funcionário do CT até o mais alto escalão do nosso clube, todos me apoiaram. E isso foi fundamental para que as coisas fossem acontecendo. Corinthians e Flamengo já decidiram o título nacional. Isso aconteceu uma única vez na história. Foi na Supercopa, duelo entre o campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil, lá em 1991. E deu Timão. Em jogo único, Neto fez o gol da vitória e garantiu a taça da segunda edição do torneio, que só voltaria em 2020 ao calendário oficial. Equilíbrio, história, torcidas apaixonadas. A partir de hoje começa um novo capítulo dessa rivalidade entre gigantes. Mas na semana que vem, apenas um será o campeão. Agora a gente fala do Corinthians. Tem notícias do Timão. Daqui a pouquinho o João Paulo Capelanes, ao vivo lá de Itaquera, vai falar com a gente aqui no programa. E agora, as tendências e os preparativos de Vitor Pereira para o jogaço de logo mais aqui no telão. Preparativos, hein? Bonitão. Toda emoção da disputa de uma final de campeonato. Toda a paixão que conduz um time dentro de campo. Ingredientes que impulsionam quem vive no futebol, incluindo quem vem se identificando cada vez mais com o Corinthians, como o Vitor Pereira. Eu vim para cá porque me senti muito identificado com este espírito de luta, de superação,
para viver esse clima de decisão e fazer frente a um time como o Flamengo desde o primeiro minuto, Vitor Pereira tem a receita. Temos de ter muita fome. Temos de ter muita fome. Nesse dia temos de estar. Não vamos almoçar, vamos para um pequeno almoço. Para ver se chegamos com muita fome ao jogo. Ainda mais diante de um dos adversários mais complicados do futebol nacional. Além do alto investimento e de um elenco bem qualificado, o Flamengo é a segunda equipe que mais venceu o Corinthians na história na Neoquímica Arena. Em 11 confrontos na casa corintiana, são 5 vitórias flamenguistas, 2 empates e apenas 4 vitórias alvinegras, a última delas nesse Brasileirão. Mas o último encontro aconteceu nas quartas da Libertadores e o Flamengo praticamente definiu a classificação com um 2-0, algo que o Corinthians espera fazer diferente desta vez. A gente também quer o título, não é só eles, né? Sabe que é um jogo difícil, mas é quarta-feira mesmo, o que ficou aqui para trás vai ficar. Paulinho, que só retorna em 2023, fez sua primeira atividade com bola no treino desta terça. No mais, elenco praticamente completo para a decisão. Maicon retornou após 2 meses fora e sem ritmo, deve ser somente uma opção para o decorrer da partida. A principal dúvida de Vitor Pereira está na ponta direita. Gustavo Mosquito tem 46 partidas no ano, 25 como titular, marcou 5 gols e tem 4 assistências. Na disputa pela vaga, temos Adson, um jogador com boa capacidade de drible e que foi titular da posição em boa parte da temporada. E correndo por fora, Ramiro, que retornou de empréstimo, vem agregando bastante com sua garra e após um bom jogo diante do Atlético Paranaense, virou opção. Temos que analisar bem e perceber qual é... e definir o 11, mas o 11 não chega, o 11 não vai chegar. Os outros têm que estar preparados para ajudar, porque vão ser muito importantes no próximo jogo. Com isso, o provável Corinthians tem Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Fausto, Duqueiroz e Renato Augusto. Mosquito, ou Adson ou Ramiro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Um time que vem crescendo, tentando equilibrar o favoritismo atribuído ao Flamengo em um confronto que será decidido no Maracanã na semana que vem. É uma decisão, né? Todo mundo quer tá na final, como você falou, a gente vem numa crescente muito boa, mas acho que final isso não interfere muito, né? Se o time tivesse mal ou o Flamengo tivesse mal, na final se decide. É difícil, é jogo difícil, então é tentar conseguir esse título aí. É um jogo 50-50, né? São 2 grandes equipes, 2 grandes torcidas. Acho que é um grande jogo. Seria desleal da minha parte colocar alguém como favorito num cenário como esse. Tem grandes jogadores, são grandes treinadores. Acho que é 50-50. Acho que o primeiro jogo é muito importante, né? Ainda mais na nossa arena. Tudo estará em disputa. Diante do Flamengo, a chance de conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Tentar impor o nosso jogo. Haverão períodos que não será possível, mas estamos preparados. Hoje à noite teremos os primeiros 90 minutos e a Neoquímica Arena certamente vai pegar fogo. Denilson, no Corinthians tem essa dúvida proposital. Será que ele joga com o Mosquito ou o Adson? Ou de repente nenhum dos dois coloca mais um volante, no caso o Ramiro, uma experiência que ele fez já no jogo contra o Atlético Paranaense. Qual é a sua opinião? Então, eu não consigo ver o Ramiro no jogo de hoje, não. Não sei te explicar o porquê, não. Eu acho que ele tem que se expor um pouquinho mais, entrar com Duqueiroz, Ramiro e Fausto. E ainda tem o Maicon agora no banco, né? 3 jogadores praticamente com característica defensiva. O Fausto ainda tem um pouquinho mais de qualidade de saída de bola. O Duqueiroz, quando joga um pouquinho mais avançado, não me agrada muito. Eu prefiro o Duqueiroz jogando um pouquinho mais recuado na função dele de origem. A gente está mostrando, né, no nosso pequeno telão né, essa possível escalação, que eu acho que é essa daí, Loirão. Ó. A minha opinião, o time do Corinthians pro jogo de hoje contra o Flamengo é esse time aí, ó. Com o Mosquito lá, na minha opinião, com o Mosquito ali fazendo, ou tentando fazer ali as jogadas individuais de velocidade dele em cima do Felipe Luiz, né? Que não vai se expor tanto, até por uma questão de decidir o jogo em casa. Não acho que o Felipe Luiz vai ser um jogador que vai ficar um pouquinho mais, e aí o Rodinei é um jogador que vai ter um pouquinho mais de liberdade. A arbitragem do jogo é catarinense. Braulio da Silva Machado estará no comando do apito, a gente vai mostrar aqui no telão. Rodrigo D'Alonso Ferreira é o árbitro de vídeo.
Todo mundo escalado, assistente 1, assistente 2 também. Uma arbitragem neutra para esse primeiro jogo. E o Braulio tem apitado muitas partidas, principalmente no Campeonato Brasileiro. Para você é uma boa escolha? É difícil elogiar árbitro antes do jogo. Eu ia falar assim, vamos torcer para que não tenha nenhuma influência no resultado do jogo, né? Que os árbitros, né, ou a arbitragem dessa partida não sejam aí os protagonistas do jogo. Mas acho que não teremos grandes problemas. Agora, sempre é importante saber quem está pendurado para o jogo final lá no Maracanã. E no caso do Corinthians, até que é boa notícia porque são 2 pendurados reservas. O Raul Gustavo e o Cantídio. O Flamengo já tem que ter muito mais cuidado no jogo de hoje, porque o zagueiro Léo Pereira está pendurado, o volante João Gomes também, assim como o Everton Ribeiro e o Gabigol. Loirão, se você, assim, não tem nenhum jogador com a característica do Gabigol, faz o que o Gabigol faz hoje, né? Não só essa mudança de posição dele, mas também favoreceu o jogo mais coletivo do Gabigol. Agora, Everton e João Gomes, eu não consigo ver nenhum jogador dentro do elenco que possa substituir a altura. Complicado, melhor é cuidar e não tomar nenhum cartão. O Léo Pereira tem. E lembrando que em qualquer time pode acontecer um cartão vermelho, aí suspensão automática, não é? Bom, tá acabando o programa, passou muito rápido hoje. E agora, aquele momento tão aguardado, os palpites para o jogo na Neoquímica Arena logo mais. Denilson, Corinthians e Flamengo. O choro é livre, 3-1 pro Flamengo. Chico. 2-0 Corinthians. Ulisses. 2-0 Corinthians. Sgarbi. O odor do fraldão aqui dos meus dois lados tá forte, mas vai ser 1-1 esse jogo. Ronaldão. Tá cheia mesmo. Tem que trocar. 2 de Yuri. Yuri deles. João Paulo Capelani, seu palpite. Olha lá. Gênio da lâmpada. Esse troféu dos sonhos fica em Itaquera. Placar Corinthians, 1-0 Timão. Ó. E você, Rê? Eu já palpitei pela metade hoje, então eu vou complementar o meu palpite. Empate, na minha opinião, o Flamengo vence o jogo por 2-1. Não acredito que vai vencer o Flamengo. Votou tudo no Flamengo e agora vai... Mas vou te falar. Amanhã festa no Jogo Aberto, hein? Convido vocês amanhã. Festa no Jogo Aberto amanhã. Vai, Corinthians! Bom, e agora o resultado aqui das nossas comparações foram 8 vitórias do Flamengo, 3 do Corinthians e um empate. Mas foi embargado agora, acabei de saber que foi embargado o voto do Capelani, o seu e o do Everton. E o seu também, de todos. Deu Corinthians. Deu valeu 2, vezes 2. Independentemente de quem vencer esse jogo, teremos uma grande decisão entre as duas principais torcidas. E o Jogo Aberto fica por aqui. Feliz Dia das Crianças. Muito também aqui elogiando Nossa Senhora Aparecida. Amém, não é? E o Neto tá chegando também com os donos da bola. Valeu, tchau. Salve, salve, rapaziada. Passando aqui no final do vídeo para estar lembrando vocês de se inscrever e deixar o like. Se você já se inscreveu e deixou o like, obrigado, Deus abençoe.